Olá, boa noite a todos e a todas. Estivemos aqui no privilégio de ouvir intervenções tão importantes de quem convidámos. Resta-me agora a mim agradecer-lhes. Na véspera da convenção do Bloco, temos tido a preocupação de ouvir e reunir as lutas que fazem a Europa, de ouvir os seus protagonistas, porque é com eles que aprendemos. Se é a Europa da desunião, da austeridade, da finança que nos ameaça e que nos persegue, é a luta dos povos, é na luta dos povos da Europa que encontramos a dignidade, a solidariedade, a fraternidade que vão romper a chantagem do Diretório Europeu e afirmar bem alto que nenhum mercado vale mais do que as nossas vidas. Vemos na Irlanda, como em Portugal, a crise dos bancos transformada em crise dos países, os bancos resgatados à conta das nossas vidas. E saudamos os camaradas do Sinn Féin por defenderem a liberdade do seu povo contra os colonizadores e levantarem a bandeira do socialismo. Thank you, Trevor, for being here. Vemos na Grécia, como em Portugal, que a política da austeridade criou a crise humanitária, a pobreza infantil que condena o futuro, os imigrantes fechados em campos de concentração. E saudamos os nossos camaradas do Syriza, que resistiram à Troika e que não abandonaram nem por um segundo a exigência da reestruturação da dívida, porque não desistiram de apresentar uma alternativa à ditadura financeira sem nunca abdicar de um Estado social e solidário. É Félix Topoli e Georgios por estares aqui. E vemos em Espanha, como em Portugal, a precariedade a fazer-se a regra das nossas vidas, a expulsar quem quer viver no nosso país, a trocar o viver por sobreviver. E saudamos o Podemos e todas as esquerdas que de Barcelona e Bilbao a Madrid e Sevilha lutam contra a devastação do desemprego, propõem solidariedades que vencerão a corrupção política e financeira. Graças, Pablo, por estares aqui. Em cada um dos nossos países, os governos vêm dizer é a imposição da Europa. Mas afinal, de quem é esta imposição? De quem é esta decisão europeia que impõe a austeridade em cada um dos nossos países? Na verdade, são as decisões dos governos de cada um destes países. Na verdade, são as decisões da direita e dos partidos ditos socialistas que se têm alternado na governação dos nossos países, que nos impõem austeridade, que não conseguem ver vida para lá da subserviência aos mercados financeiros. Todos impondo o resgate dos especuladores à custa das nossas vidas, todos alinhados na austeridade que se alimenta do desemprego e do empobrecimento. Escolheram juntos, os da direita e os tais partidos socialistas, um presidente da Comissão Europeia que é Jean-Claude Juncker, que tem pelo menos 4 diuturnidades em pirataria financeira no inshore do Luxemburgo, e agora fingem-se muito espantados quando se descobre a lista das 300 multinacionais que andaram a roubar os impostos. Tudo legal, é claro. Tudo leis para que nos roubem a todos em nome de uns poucos. E agora que o escândalo explode, estão todos tão espantados. Mas então, não é a sua gente que está a lucrar com a fraude. Não foi precisamente esta gente que criou os modos de fazer a fraude. Não foi esta gente que legislou para proteger e incentivar a fraude. Então, por que tanto espanto por ter Juncker à frente da Comissão Europeia? Não podia estar mais bem entregue, pois não? Não podíamos ter melhor representante, pois não? Podemos nos perguntar, mas não terão vergonha? E sabemos que não têm mesmo vergonha. Aqui em Portugal, vimos ontem e hoje, no debate sobre os privilégios dos políticos da Assembleia da República, a total falta de vergonha da direita e do Partido Socialista. Mas vimos também, camaradas, vimos também
Vimos como o Bloco de Esquerda pode determinar vitórias e como fizemos PS e PSD recuarem juntos. Camaradas, é no avesso da austeridade que se constrói a alternativa, recusando o medo, a desesperança, resgatando a democracia. É contra esta destruição, uma destruição que não conhece fronteiras, que fazemos a luta, e a aliança faz-se na luta em cada país e também entre os nossos povos. Aqui estamos, juntos, Espanha, Irlanda, Grécia, Portugal, para fazer a política ao contrário da norma e da modorra, ao contrário da subserviência e do acomodamento, ao contrário dos medos. A nossa luta é internacional. A nossa luta é internacional. Espanha, Grécia, Irlanda, Portugal. A nossa luta é internacional. Camaradas, queremos que Angela Merkel seja confrontada com um governo liderado pelo Syriza e talvez estejamos um pouco mais perto desse dia. Esperamos por esse dia. Um dia em que um primeiro governo de esquerda na Europa cumpra a sua palavra e enfrente o capital financeiro e o seu machado, que é a dívida. Sim, camaradas do Syriza, queremos o dia em que a proposta da reestruturação e uma conferência para a reestruturação das dívidas esteja no centro da decisão da Europa. Vai ser um dia diferente esse. Um dia diferente quando se souber que na Europa, fanática dos cortes, há quem esteja de pé pelos cortes, sim, mas desta vez pelos cortes na finança. E queremos o dia em que o Podemos derruba a casta. E queremos um dia em que o Sinn Féin seja a alternativa do seu povo. Sabemos como é difícil e não vemos essa dificuldade também entre nós, grande entre nós. E sabemos, quando olhamos para as esperanças na Europa, sabemos que as sondagens não contabilizam as chantagens, as pressões de todos os tipos, os medos ancestrais. E que nada está garantido quando se enfrenta à burguesia internacional, a classe dominante mais poderosa da história da luta dos povos. Mas perguntamos-nos, vale a pena lutar por uma Europa que recusa subserviência? Certamente que sim. E vale a pena que este Portugal se levante também pelos trabalhadores, pelas precárias, pelos desempregados, pelas imigrantes? Claro que sim, claro que sim. Na periferia da Europa, a mudança começa a sorrir. Hoje juntamos aqui os 3 partidos que são as maiores esperanças da Europa. Aprendemos com eles, respiramos com eles, olhamos com eles para as dificuldades e olhamos também para onde vem a sua força. Sabemos que começa com um regime político abalado pelo terremoto das troicas, com a corrupção destapada e os movimentos sociais a vir para a rua. Esses movimentos são a esperança. Lutam e não se resignam. Respondem à crise política com crise de regime. Camaradas, se vivemos a urgência de uma mudança em nome das nossas vidas, se essa mudança, sabemos, não se decide em nenhum gabinete nem está refém de ninguém, pois então não desistimos, também nós, de ser a esquerda socialista que recusa o reinado da finança e dos seus capazes. E esta esquerda socialista de combate sabe bem, sabemos bem, que a questão europeia é a questão das questões que define o campo da política. Neste momento em que em Portugal o Partido Socialista reafirma o mesmo alinhamento que a direita, com Merkel, com a Comissão Europeia, com o BCE, para cumprir o deslocado tratado orçamental e nos prometer a austeridade perpétua, a realidade do país impõe-se a toda a fantasia. E a realidade é o estouro do maior grupo financeiro, o Espírito Santo, um grupo rentista dos negócios com o Estado,
Uma sociedade secreta que vai do Partido Socialista à PSD e a Cavaco Silva. A realidade são os vistos gold, que mostram as autoestradas do dinheiro sujo em Portugal. Aqui estão os donos disto tudo, sem filtros, mas com submarinos. Tráficos. Temos assistido a este desvendar dos tráficos em vários processos de privatizações, promiscuidades entre escritórios de advogados, governos e partidos, entrega ao capital dos regimes chinês e angolano dos recursos essenciais do país, trânsito de antigos governantes portugueses para altos postos empresariais do círculo próximo de José Eduardo dos Santos. Só com os exemplos dos últimos meses, fica à vista que em Portugal a corrupção é uma forma de poder e uma forma de governação. Não se trata de uma soma de episódios isolados. Não são árvores doentes no meio de uma floresta saudável. Não. Não são 2 ou 3 maçãs podres que é preciso retirar do cesto. É o próprio cesto que está podre. O cesto está podre. O que está podre, o que está na origem de toda a corrupção é este sistema económico de pilhagem que faz da República um mecanismo de gigantesca acumulação nas mãos de uns poucos. A corrupção é mais do que um desvio. É uma forma de poder. É uma forma de governação. E aceitaremos nós isto? Acharemos que é a vida, que é o destino, que é o fado? Não é. Não será. Com as esquerdas europeias respondemos que aqui e lá não é destino. E que a nossa gente não tem medo da luta pela Europa, da luta pelas solidariedades. Esse compromisso do trabalho contra o capital, que é o nosso nome do meio, que é o que nós somos, que é o que nós seremos, que é como vivemos. E é por isso que recusamos o rotativismo e estaremos na luta para destruir um sistema assente no bipartidarismo. Queremos, tão simplesmente, resgatar a democracia, pôr a soberania dos povos no lugar da finança, conquistar para o povo o lugar de decidir. Sim, o povo é quem mais ordena. A esperança de que precisamos, a esperança que faz a mudança, a esperança na Europa e em Portugal, está nesta luta determinada contra o pântano dos partidos do Bloco Central, presos ao Diretório Europeu, de Bruxelas, de Merkel, de BCE, corrompidos nos acordos com os grandes grupos económicos, minados pela promiscuidade. Certeza que a luta não é fácil, nem a vitória está ao virar da esquina. Mas quero dizer-vos, camaradas do Syriza, do Sinn Féin, do Podemos, que em cada homem e mulher que faz o Bloco de Esquerda, levamos a sério a nossa vida de luta e o combate contra Merkel, contra a finança, contra o capital que governa a nossa terra. Contam sempre connosco, como nós contamos e contamos convosco. Há esquerdas que nunca falham no que é essencial. Solidariedade entre os povos. Nunca nos enganamos nos inimigos. Este é o Bloco de Esquerda. Esquerda de confiança para ir à luta toda. Romper com a austeridade. Paz, pão, habitação, saúde, educação, liberdade. Liberdade a sério.